Salve, salve alunos! Aqui quem fala é o Vinícius, sou graduando em matemática e hoje eu vou tratar, principalmente da operação da adição, e um pouco, sobre teoria dos conjuntos. Creio que, antes de tudo, vale destacar que eu também abordarei, de certa forma, o básico do básico da teoria dos conjuntos antes de abordar, sobre o conjunto dos números naturais. Então, vamos começar. Antes de tratar, do conjunto dos números naturais, creio que vale destacar uma diferença, até que boba, sobre a ideia de numeral e de número. Número nada mais é do que uma ideia de quantidade. Por exemplo, uma cadeira, 3 mesas, 2 canetas e assim vai. Agora, a ideia de numeral, por sua vez, vai representar a ideia, basicamente é o desenho. Tratando um pouco, sobre o conjunto dos números naturais, este conjunto é basicamente formado por números não negativos, que são representados pelo n de número natural e os seus elementos, como 0, 1, 2 e assim vai. Tal conjunto ele é infinito, representado pelas reticências, no caso. Para ir para o próximo número, dentro do conjunto dos números naturais, você vai utilizar n mais 1, com exceção ao zero, de certo modo. Que no caso, essa exceção seria aplicada a n menos 1. Não há um antecessor de zero no conjunto dos números naturais. E também há uma forma de excluir o zero dentro do conjunto dos números naturais. Basta colocar n asterisco e você conseguiria um conjunto de números naturais sem o zero. Algo também bem interessante a ser dito aqui, que a depender do exercício, será cobrado o número consecutivo, basicamente uma sequência de números sucessores, de certo modo, como por exemplo 4 números consecutivos, 0, 1, 2 e 3. Álvaro Andrini, que é um grande, pelo menos para mim, um grande professor de matemática do ensino fundamental, em algum de seus livros, ele comenta sobre os subconjuntos, assim como o IES no Fundamentos da Matemática Elementar, mas aqui não é o foco. Aqui a intenção é deixar o mais simples de compreender. Mas o Álvaro Andrini, ele vai comentar que dentro dos números naturais há os subconjuntos, que seria basicamente um conjunto cujo conjunto universo seja n, no caso, conjunto dos números naturais. Ou seja, podemos dizer que o conjunto A, tenham números pares. Utilizamos essa representação do primeiro quadrinho. Para ler este tipo de linguagem dentro do conjunto dos números naturais, dentro da teoria dos conjuntos, você diria que A é igual a x tal que... a x pertence a n tal que x é divisível por 2, que é igual a 0. No caso, todos os números dentro do conjunto dos números naturais, que é 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Ou também o conjunto B, de números que 7 é dividido. 7, ou seja, B pertence a
que x pertence a n, tal que x é divisível por 7. Ou seja, 1 e 7. Há também a adição do conjunto dos números naturais, né? Que isso, de certa forma, é trivial, né? Por exemplo, vamos considerar conjuntos de 5 elementos, né? De o A, que tem 3 elementos, A, B, C, e B, que tem como elemento D e F. Na teoria dos conjuntos, N é basicamente o número de elementos dentro de um conjunto que sabemos, né, que N igual a... N A tem 3 elementos e NB tem 2 elementos, né, que nesse caso é D e F. Logo, NA mais NB tem 5 elementos. A subtração na teoria dos conjuntos segue a mesma regra. Vale tratar agora um pouco, né, sobre a adição do conjunto dos números naturais, né? Basicamente, né, a adição é o ato, né, de juntar, né, ou acrescentar elementos, né, considerando 2 números aleatórios. Neste caso, eu considerei um número extenso, né, que é 348.675 mais 1, né, que seria 348.676. Nesses elementos, né, nós temos a igualdade, as parcelas e o resultado da soma, né? Antes da igualdade, nós temos as parcelas e depois vem o resultado, né? Que o resultado nada mais é do que a soma. Vale destacar, né, que em uma adição, né, nós devemos ter no mínimo 2 parcelas. O máximo fica a seu critério, né? Tem adições de 3 números, 4, 5, 6, 7, 8, e a depender do caso você pode utilizar até a multiplicação, né, para ficar mais fácil a adição. Em um vídeo mais descontraído, né, eu farei explicando, né, os métodos da adição, né? O método, né, que é mais utilizado, né, creio eu, que é o método de pilha. Ou seja, você vai somar todos os elementos, né, começando da menor casa, que é a unidade, até a última casa, né? Pode ser uma dezena ou não. Lógico, né? Se houver, né? Pode ser a própria unidade, entendeu? E a famosa também, né? A adição por reagrupamento, né? O resultado, por exemplo, o resultado passa de 9. Você joga a unidade, né? Não, perdão. Você joga a dezena lá para a próxima casa, entendeu? E você coloca a unidade, né, embaixo. Temos também, né, dentro da adição, propriedades, né, que é interessante. Muito provavelmente você esqueceu isso na escola e é bom, né, relembrar, né, essas propriedades nessa aula. Temos a propriedade do fechamento, né, que é a soma de 2 números naturais. É essencialmente, né, um número natural, que é representado por 24 pertence a n, ou existe em n. Temos também a comutativa, né? A ordem das parcelas não modifica o resultado final. Você pode colocar as duas parcelas você pode colocar uma das parcelas tanto no início quanto no final, que não vai alterar a soma, né? O elemento neutro nada mais é do que o número zero. E também temos a associativa, né? A associativa é a soma de números naturais, né?
Soma de 3 números naturais pode ser feita por dois primeiros, né? Ou por dois últimos. No slide está incorreto a representação, né? Mas em breve, né, eu farei uma aula, né, sobre a adição mais estruturada. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. A intenção não é devagar tanto. A intenção também não é encher linguiça, né, trazendo axiomas, postulações, exemplos, definições ou muito complexas, né? Não é uma aula de teor universitário, né? É mais uma aula, de certa forma, descontraída, né? Eu espero que tenham gostado. Me sigam, né, no Instagram que eu vou deixar na descrição ou em algum lugar aqui da edição. Um abraço e até a próxima aula.